Hora do Enem no ar e hoje é o primeiro dia do nosso especial de entrevistas da temporada 2017. E a gente começa celebrando o Dia da Consciência Negra. 3 papos com uma galera que tá fazendo a diferença. Leiser Pereira, do Educafro, Ana Carolina da Hora, do Preta Lab e Charles Esteves, do Adoro Robótica. Bora assistir? Roda a vinheta! Ele ajuda os alunos com os números e com o estímulo o tempo todo. Com a gente, Leiser Pereira, professor de matemática e coordenador do Educafro. Chega mais, professor. Tudo bem? E aí, Landi, tudo bem, meu irmão? Tudo bem, seja bem-vindo, viu? Eu que agradeço, obrigado. Professor, conta um pouco pra gente o que é o Educafro. Educafro é uma instituição sem fins lucrativos que já existe há mais de 25 anos. Ela foi criada pelo Frei Davi dos Santos, lá em São João de Meriti. E ele tinha uma proposta muito simples, né? Colocar os jovens de baixa renda na universidade. E, para isso, ele montou um cursinho de pré-vestibular comunitário, né? Onde o jovem poderia cursar lá todas as matérias e prestar o vestibular no final do ano. Passado esse tempo, já ajudamos aí mais de 50 mil pessoas a ingressarem no ensino superior. Olha, então, basicamente é isso. Muito legal mesmo, hein, professor? Agora, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. Bom, eu sou lá de Caxias, né, Landi? Nasci em Caxias, uma família humilde. E o que aconteceu acho que eu dei muita sorte, né? Eu nasci estudioso, né? Esforçado, e eu descobri muito cedo o gosto pela leitura. Então, eu era aquele aluno que adorava ler, então eu acreditava muito nos estudos, eu queria muito estudar. Então, apesar de um ensino fundamental na rede pública fraco, né? Com aquela dificuldade toda, eu consegui cursar um ensino técnico, que na minha família o valor era o trabalho profissional. Na época nem se sonhava tanto em faculdade. Mas com o apoio do meu pai, que foi o único formado da família, né? Família de 10, todos de baixa escolaridade, ele é o único que se formou, fez letras, ele me deu muito apoio e eu deslanchei aí nos meus estudos, fiz uma faculdade na universidade pública, né? Fiz engenharia de telecomunicações e depois não parei de estudar, estou estudando até hoje, já fiz 3 pós-graduações, então eu gosto realmente de estudar. Isso é que é super importante, né? E quando que você decidiu que ia fazer uma faculdade? Rapaz, como eu fiz técnico, né? Na verdade, eu queria ser um pequeno empreendedor, né? Eu queria montar uma lojinha para consertar videocassete, televisão e tal. Mas depois eu passei num concurso público para Furnas, né? Eu fui trabalhar na usina nuclear, lá em Angra dos Reis. Só que eu cheguei com 300. E muita gente fazia faculdade. Então ali eu falei, pô, calma aí, me inspirei na turma. Falei, eu quero fazer faculdade também. Só que o problema, eu morava e trabalhava em Angra. E a faculdade teria que ser feita ali no Maracanã. Mas a gente deu um jeitinho lá, vinha de ônibus quase todo dia e consegui. Então eu fiz o vestibular, passei para engenharia de telecomunicações e eu acabei cursando no Cefet, ali no Maracanã. Que legal. Você teve alguma opção? Você escolheu entre uma e outra? Como foi? Cara, tem um problema, né? A gente que é pobre é difícil, porque eu já trabalhava desde os 15. Aí eu passei para a UERJ e para o Cefet. O problema todo é o seguinte, como é que eu vou estudar de tarde se eu já trabalhava? Então eu optei pelo Cefet, porque o curso todo era noturno. Essa é uma dificuldade nossa, viu? Eu acho que tinha que ter mais cursos noturnos para poder atender os nossos jovens. Você com 23 anos só estudar é difícil. Então, mas foi isso, o meu ingresso na universidade foi esse. E como que você se preparou? Porque você passou em 2 vestibulares, mas não contou como que você se preparou. Conta pra gente. Cara, isso foi um desafio. Imagina, fundamental fraco, ensino médio técnico, no qual você não tem muitas matérias, né? Eu tinha mais matérias técnicas, não tinha tanto biologia, química. Foi um sufoco. Mas o que aconteceu foi o seguinte, eu tinha que me preparar para o vestibular, faltavam 6 meses, então eu fiz um 2º grau, né? Na época, 2º grau, né? O ensino médio em 6 meses. Eu tive que ler vários livros de geografia, de biologia. Para química, eu contei com uma ajuda muito especial. Uma grande amiga minha que trabalhava na usina, Magda, Santa Magda, que me ajudou lá com a química. E eu acabei passando muito bem no vestibular. Então, eu acho que assim, a dica para os alunos é você consegue compensar com esforço, né? Se você se dedica, você quer muito a alcançar aquele objetivo, eu acho que vale a pena. Não está só em jogo a entrada na universidade. Para mim, era uma questão de quebrar um ciclo de pobreza da minha família.
Então, eu queria virar classe média, eu queria ter uma vida mais confortável e eu depositava tudo ali na universidade. Então, não tinha... falhar não era uma opção. Você hoje dá aula no Educafro, que é um curso comunitário, não é? Então, conta pra gente qual é a maior dificuldade que você encontra lá. Bom, Landy, o que acontece? Eu, com 40 anos, eu tinha feito o meu projeto de vida. Eu tinha um bom emprego, bom salário, uma vida confortável, uma família bonita, tudo que todo mundo quer. Só que eu queria um propósito maior, eu queria dar de volta para a sociedade. Eu me sinto um privilegiado nesse país por ter nível superior, ter cursado na universidade pública. Então, eu acho que investiram em mim, né? Os contribuintes pagaram a universidade pública que me formou, então agora eu estou dando de volta. E aí eu fui ajudar a Educafro. Queria ser um professor de matemática, ensinar as crianças lá, os jovens lá, para poder passar no vestibular, desmistificar a matemática, né? Eu digo para eles que a matemática é a musculação para os neurônios, né? E que esse medo todo da matemática não se faz. Só que exige que você faça muitos exercícios. A turma lá tem que fazer 150 exercícios por semana, senão não rola. É maravilha, mas tem que ser assim mesmo. Ouviu, né, pessoal? Tem que fazer os exercícios, porque é só assim que a gente consegue desenvolver bem a matéria, fixar a matéria, né, professor? A matemática é ciumenta, né? Ela exige mais a sua atenção do que a das outras, né? Ela exige mesmo. Mas foi muito bom essa experiência. Eu estou há 2 anos lá na Educafro e hoje ajudo o Frei Davi também na liderança da Educafro aqui no Rio de Janeiro. E a gente vem desenvolvendo um trabalho muito bacana, me dá um prazer enorme poder ajudar outros jovens de baixa renda, né, da Zona Oeste, do subúrbio, de São Gonçalo, Nova Iguaçu, a serem os primeiros da família. Hoje, Landy, de cada 100 que estão se formando nas universidades, 45 são os primeiros da família. Isso é um salto enorme para o país. E a gente espera que isso possa realmente mover o país para frente, né? Educação é o que salva, né? Educação adianta, resolve. Resolve. Resolveu o meu problema e vai resolver de todo mundo. Agora, a gente ama dica. Você pode dar uma dica para quem está se preparando para o Enem, além de assistir o nosso programa, é claro. Bom, o que eu faço lá com os meus alunos, né? Não tem jeito. Você tem muitos que não gostam de matemática, mas a matemática está lá. E você vai ter que enfrentar esse desafio. E o que a gente percebe nos alunos, que a gente tem um problema não de matemática, às vezes tem um problema de português. Ele tem que entender exatamente o que está sendo pedido na questão. E isso tem que ser marcado. Não, está pedindo tal coisa, para ele não se perder. A outra, eu gosto muito de organizar a resolução do problema. No lado esquerdo, eu coloco os dados do problema. Né? Quantos metros, a velocidade, qualquer dado que foi informado. E no segundo lado, no lado direito, eu coloco as contas. O que você vai ter que fazer? Tem uma frase do Lincoln que é muito boa. 6 horas afiando o machado, meia hora para derrubar a árvore. Então, na questão de matemática, você dedica mais tempo ao planejamento da solução, qual é a ferramenta da matemática que eu vou usar para resolver este exercício específico, para depois você partir para as contas. Aí depois fazer conta, Landy, aí é o quanto que ele conseguiu fazer de muitos exercícios, né? Se ele fez 150 exercícios por semana, ele vai saber fazer aquele exercício rápido. Porque o Enem não é uma questão, testa também a sua capacidade de fazer o exercício rápido, né? Você ter o domínio ali da matemática e fazer isso bem rápido. Então, basicamente, a dica é essa. E estudar muito, né? Tem que estudar muito porque o que está em jogo é a sua vida. Então, vai ter que dar um tempinho do lazer e se dedicar realmente com afinco aos estudos. É isso aí. Professor, muito obrigado pela sua presença, pelo bate-papo, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Dizer que você representa a gente. A turminha, a galera lá da Educafro gosta muito de você. Que bom. E para agitar o nosso papo sobre matemática, você já pensou em mudar a vida das pessoas com uma plataforma digital? Pois a Ana Carolina da Hora, aluna do curso de Ciência da Computação, veio contar a experiência dela pra gente. Ela participa de um projeto que quer reunir mulheres negras que trabalham com a tecnologia, a Preta Lab. Ana, por gentileza, seja bem-vinda. Tudo bem? Ana, você trabalha na OLAB, não é? Conta um pouco pra gente. Então, eu comecei a trabalhar no OLAB esse ano, né? Ano passado eu era bolsista de 100% do programa de diversidade dele para os clubes de eletrônica, de costura high-tech, enfim. E eu comecei em março, né? Então, ano passado fez 1 ano que eu tô junto com eles. Estava como aluna e no final do ano passado eu fui convidada a trabalhar. E como que é esse projeto, a Preta Lab? Então, a Preta Lab, ela surge no momento de tentar abrir mais portas para mulheres negras e indígenas na tecnologia. A tecnologia, ela torna tudo muito mais acessível, mas ainda falta esse espaço, né? Então, a CIL,
a Silvana Bahia. Ela já estava planejando esse projeto, já estava tudo na cabeça, estava tudo esquematizado. E aí o OLAB decidiu lançar esse ano, né, no mês de março, no mês das mulheres, para ter aquele impacto tanto para as mulheres techs, mulheres negras techs. Né? E qual a importância de um projeto como esse? Então, voltando à história da tecnologia ser acessível, né? A gente tem a impressão de que está todo mundo conectado e estamos todos com as mesmas informações. E estamos todos com o mesmo acesso, né? Mas não é verdade. Se você for pesar assim, os preços, por exemplo, de cursos de tecnologia, na PUC eu sou bolsista, né? Os cursos são, assim, caros. Então, eles não vão chegar a todo mundo. E, na maioria das vezes, eles não chegam justamente para essa galera. E essa galera fica ali de fora, assim, cara, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou criar um blog? Como é que eu vou criar um site? Entendeu? E você trabalha como desenvolvedora web. Como funciona? Conta pra gente. Então, desenvolvedora web eu comecei quando eu estava no ensino médio, né? Eu terminei o técnico, aí começou a surgir os projetos para criar site. E aí foi a minha primeira porta de entrada. Eu já tinha robótica, na verdade, na cabeça, né? E o mobile, mas aí eu fui trilhando assim, já criei vários sites. Inclusive, alguns amigos hoje que têm as empresas já montadas, eles ligam para agradecer. E, tipo, eu estava no ensino médio, a gente estava no ensino médio lá, sabe? Na hora que eu ajudei eles a construir. Você usa muita matemática no seu dia a dia, no seu trabalho? Como é que é? Sim, desde sempre. Então, não é porque estamos no programa, tá? Mas eu sempre gostei de matemática e física. Matemática era a matéria favorita. E, para mim, a matemática ela está em todo lugar. O problema é como a gente enxerga. Normalmente, a gente é ensinado a 1 mais 1, 2, tudo muito lógico. Claro, matemática é lógica, mas se você for notar aqui no espaço, todas as formas geométricas, o próprio robô ali em forma geométrica, é a matemática. E vem cá, eu soube que você também é professora. Como assim? Sim, eu comecei em 2014, eu era estagiária do CEL, Centro de Educação da Lagoa. E aí eles me convidaram, como eu ficava bastante no laboratório de informática, a criar um projeto com os alunos, envolvendo programação, ou robótica, ou jogos, esse tipo de coisa. E aí deu certo, né? Começamos com 8 alunos. E hoje eu sou professora nas 3 unidades de programação e robótica, mas a gente fecha tudo em cultura maker, né? Que é essa nova onda. Então, é o Cell Maker, e eu dou aula do 6º ao 8º ano. E o trabalho como voluntária que você faz também é ligado ao ensino? Hoje é difícil me tirar da educação, né? É uma coisa que eu nunca imaginei entrar. Eu sempre pensei em estudar engenharia, tecnologia, ciência, mas dar aula, apesar de ser de uma família de professores, não estava no gibi isso. E todos os trabalhos voluntários que eu participo são meninas que ensinam programação, ou eventos de tecnologia para pessoas que não estão aqui no território Zona Sul, a própria Preta Lab. Então, todos, de alguma forma, envolvem a educação. A gente vê que você gosta muito de ensinar e que você gosta muito de informática, tecnologia. De onde surgiu esse interesse? Quando eu era criança, né, eu era a única menina da família, mas eu já tenho uma irmã mais nova. E aí, os meninos, eu acabava me envolvendo mais com as brincadeiras ali do ambiente. Então, era brincadeiras de desmontar relógio de casa, celulares, assim, isso dava alguns problemas, porque depois minha mãe procurava as coisas e ela não achava. E aí, então, ali ela já viu assim, cara, essa menina gosta de coisas diferentes, vamos tentar investir. Então, ela investiu em cursos de informática. Quando eu ganhei meu primeiro computador, foi assim, eu não saía, eu não levantava. Ela ficava desesperada, que eu não levantava, era a ansiedade de ter todas as informações ali naquele momento, e até hoje é assim, eu não consigo me concentrar em uma aba, são 15 abas abertas. Mas aí até eu prestar o vestibular, eu não tinha certeza do curso que eu ia fazer, porque nós temos esse problema, né? A tecnologia ela não é explicada muito bem, ou não era explicada muito bem, né? E aí eu fiz uma listinha, e nos 3, no top 5 ali, no top 3, era engenharia, tecnologia e ciência. Então, era um dos 3 cursos, não tinha para onde fugir. Agora, conta pra gente como o curso de Ciência da Computação tem ajudado você. Em primeiro lugar, eu estudo com professores que criaram, né? No meu primeiro período, eu tive aula com a professora que ela simplesmente criou a teoria que nós estudamos o curso inteiro. Então, não só o conhecimento, mas ter contato com pessoas que estão criando, de fato, criaram e estão aí desenvolvendo. Então, isso te dá mais motivação
para você continuar, apesar de ser muito difícil, mas te dá a motivação de você continuar, né, lutando ali, caminhando. E para quem se amarrou na conversa e quer trabalhar nesse meio, qual é o seu conselho? Eu aconselho vocês a procurarem programas, como eu participo, programas de pessoas que estão compartilhando esse tipo de conhecimento. Então, não é só porque eu trabalho no OLAB que eu vou dizer isso, mas o OLAB, pelo espaço, pela diversidade que o espaço agrega, assim. Você está numa reunião ali, ou no Clube Maker dali, ou no curso, você está com pessoas que você nunca imaginaria estar, entendeu? E está todo mundo ali na mesma, querendo conhecer, querendo compartilhar. Fora isso, os programas voluntários, como Paileires, que são meninas que ensinam Python, né? Não só para mulheres, como para homens, que tem o Python Rio. Então, assim, se você tiver a vontade de iniciar na área, procure esses espaços, porque você acaba ficando mais à vontade e o conhecimento rola, assim, sem você perceber. Então, é mais fácil você entrar e ter certeza que você quer aquilo, do que você, às vezes, ir pesquisando e não ter, de fato, contato com a área antes de entrar. Esse contato direto muda tudo, né? Tudo. Infelizmente, tá na hora de dar tchau. Essa também foi péssima, né? Desculpa. Mas muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado mesmo pelo bate-papo. Você sabia que fazer robôs está cada vez mais fácil? E que a robótica também pode ser uma metodologia de aprendizado? Quem explica é o professor Charles Esteves, do projeto Adoro Robótica. Chega mais, professor. Fala, Lande. Tudo bem? Bem, Seja tranquilo. bem-vindo. Conta pra gente, o que é o Adoro Robótica? Adoro Robótica é um makerspace. Makerspace? Peraí, explica o que é isso. Makerspace é um local de criação, né? Um espaço onde todas as suas ideias podem ser materializadas. Então, a gente tem os Fab Labs, que são aqueles locais onde eu tenho grandes ferramentas, tipo máquina de corte a laser, impressora 3D, plotter e outras coisas mais. O Makerspace é um Fab Lab reduzido, onde você também pode prototipar ou criar suas ideias e fazer com que elas sejam materializadas. Como surgiu esse projeto? Em 1999, eu tive a ideia de difundir isso, porque dentro do Rio de Janeiro não se falava em robótica. Poucas escolas tinham a intenção de trabalhar. E eu trabalhava dentro de uma escola que tinha. Então, eu falei assim, eu tenho que difundir isso para outras pessoas, para que outras pessoas possam ter acesso e possam trabalhar com esses projetos. E aí eu criei um site onde eu colocava diversos projetos. Eu entrava em contato com universidades, eles me permitiam, eu colocava esses projetos lá e todo mundo começou a entender melhor. E aí, com o surgimento da Olimpíada Brasileira de Robótica, que é um dos grandes projetos brasileiros dentro dessa área, os jovens começaram a se inscrever, a participar e a robótica cresceu. E o que vocês fazem exatamente lá? Lá nós temos, desde esses espaços com clubes, onde qualquer pessoa pode chegar e eu estou com uma ideia, eu quero materializar essa ideia, eu quero construir esse objeto. A gente faz a construção desde a modelagem 3D, impressão 3D, o corte a laser, a eletrônica. Então, você sai com o seu protótipo da sua ideia materializada ali, funcionando, e vai embora. E, além disso, nós temos cursos também. Os cursos de impressão 3D, de modelagem, de realidade virtual e da própria robótica, que é o nosso foco principal, né? E qual o objetivo do Adoro Robótica? Difundir não só a cultura maker, não só a robótica, mas a ideia da experimentação. Mas há um tempo atrás, as escolas esqueceram os laboratórios. A gente tinha os nossos laboratórios de ciências, de física, onde aconteciam as coisas, que a gente fazia as experimentações, e isso desapareceu por um tempo. E hoje, com a cultura maker, ela retornou, onde nós temos essa experimentação, a gente tem a mão na massa, onde os alunos aprendem errando. Então, é o processo de tentar, não der certo, vamos de novo. Mas não é muito difícil essa coisa de fazer robôs? Não, não. Antigamente, por falta de conhecimento em algumas áreas, ainda a gente tinha essa dificuldade. Mas hoje em dia, com a quantidade de kits educacionais que nós temos e a quantidade de ferramentas que tem acesso fácil e rápido para todo mundo, ficou muito fácil. Então, hoje em dia, um braço mecânico daquele ali eu posso fazer com hidráulica. Então, quer dizer, eu com seringas, mangueirinhas e água, eu consigo movimentar
um projeto desse daí. Então não é só com metal? Não só com metal, com tudo. Eu posso construir com garrafa PET, eu posso construir com palito de churrasco, eu posso construir com seringas usadas sem agulha, né? Só a parte da seringa, e o tubo e mangueiras plásticas. Eu posso construir um robô que funcione de forma hidráulica. Aí eu posso fazer um robô a hora que eu quiser. Ah, mas isso deve ser só pro pessoal da área de exatas, né? Nada, tem muita gente de humanas. Eu tenho professor de geografia, eu tenho professor de português, eu tenho professor de história trabalhando com a robótica eletrônica, modelagem e outras coisas. Hoje em dia é tudo interdisciplinar, Tudo, tem jeito. tudo. Agora, professor, como a robótica ajuda no ensino da matemática? Desde o primeiro processo de você colocar o seu robô para caminhar, a matemática está envolvida ali. Então, hoje em dia, com a Olimpíada Brasileira de Robótica, que eu cito mais uma vez, a gente tem programação dos robôs traçados todos em matemática. Então, se eu quero fazer um robô que siga um determinado padrão, eu vou usar P&D, por exemplo. Né? Então, os alunos já aprendem que uma rotação do eixo da roda dele lá, eu uso π. E, a partir disso, eles começam a se interessar de uma tal forma que aquele aluno que não queria, que não tinha a matemática aplicada, eles encontram nesse processo a matemática aplicada para poder utilizar. Falando nisso, como está a robótica no Brasil? Crescimento exponencial, muito grande mesmo. As escolas começaram a visualizar não só a robótica, mas todo esse movimento de crescimento, né, da educação maker como uma ferramenta nova para a educação. Então, tanto que os nossos professores estão se transformando. Então, o professor de matemática agora ele entende de eletrônica, ele sabe utilizar a impressora 3D, ele sabe utilizar uma plotter, um corte a laser. Então, essa transformação fez com que a escola, né, valorizasse essa parte da robótica e o crescimento está muito grande. Hoje em dia, quase que 100% das escolas têm, pelo menos, um momento de robótica lá. E você, quando você se interessou pela robótica? Bem, eu desde pequeno eu quis ser astronauta, né? Então, meu pai era engenheiro elétrico, então eu sonhava em ser astronauta. E falei assim, tem que procurar por isso. E aí comecei pela engenharia elétrica. Só que no meio do caminho da engenharia elétrica eu falei assim, não, eu quero computação, eu quero... E aí eu tranquei engenharia elétrica, fiz ciência da computação. Logo em seguida eu fiz pós-graduação em fibras óticas, porque eu queria trabalhar com robôs aquáticos, né, que são o ROV, né, que mergulham para ajudar na extração de petróleo e outras coisas. E depois eu fiz engenharia mecatrônica na UERJ, que foi para complementar mesmo, para saber, todos os pontos da robótica onde era funcional o que eu queria trabalhar. Eu aposto que a galera tá amarradora no nosso papo. Então, assim, qual é a dica para quem quer seguir essa área, robótica? A gente tem alguns makerspaces aqui no Rio de Janeiro e todos têm os seus clubes onde a gente possibilita exatamente que as pessoas possam experimentar, possam tentar para ver como é que é esse mundo e se interessar por ele. E pra galera que não gosta muito de matemática, qual é a dica? Robótica. Robótica. Como eu falei, acho que a matemática aplicada é o que faz você se apaixonar por ela. Então, se você tem um problema, e é um problema real, tá? Você vai ter um interesse muito maior em aprender alguma fórmula matemática para verificar se essa fórmula matemática realmente se aplica ao que você está vivendo na realidade. Então, a robótica é o que mais se aproxima dessa parte de robótica aplicada, não só para matemática, mas para física, mas faz com que o aluno tenha um retorno. A gente já teve vários exemplos de alunos do ensino médio que tinham conceitos de alguma aprendizado que ele teve e que ele foi buscar lá com alunos do Fundamental 1, na prática, verificar que aquele conceito ali funcionava junto com esses alunos. Muito obrigado. Obrigado a você, pela Landes, sua presença, viu? Poder explicar aí um pouquinho mais do que a robótica, esse fascínio com a robótica e matemática que é muito interessante pra gente. Tá vendo? Aprender pode ser uma atividade divertida e criativa. Então não perde tempo e corre lá no nosso site que tem muito mais conteúdo pra você se divertir enquanto se prepara pro Enem, beleza? Hora do Enem.mec.gov.br e até a próxima.